Olá, tudo bem? Aqui é a Aline Bócio, a paz do Senhor Jesus a todos. E eu vim hoje compartilhar uma palavra de Deus com vocês que está no livro de Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao 6, que diz assim, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu de vós, como fez este oleiro, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Amém? Irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler, Deus, ele quer falar com o profeta Jeremias e ele manda que o profeta Jeremias desça à casa do oleiro para que ele possa falar com ele. E quando ele desce, ele começa a observar o trabalho daquele oleiro. Muitos sabem, outros talvez não, então eu vou explicar o que é um oleiro. Oleiro são pessoas que trabalham com produção, fabricação de objetos de barro, tá? E especificamente nessa palavra da Bíblia, Deus está falando aqui que o oleiro estava preparando um vaso. A palavra do Senhor diz que nós somos feitos do pó da terra. Só para não ficar nas minhas palavras, eu vou abrir aqui para ler com vocês rapidamente no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Depois, no livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 8, diz assim, ó: Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra de tuas mãos. Lendo essa palavra, irmãos, antes de começar a falar a respeito dela, dar continuidade a ela, eu fiz uma pesquisa sobre a produção do vaso, porque a palavra diz que nós somos vasos de barro. Para Deus nós somos vasos de barro. Então eu fui fazer uma pesquisa a respeito do processo de produção, do processo de fabricação do vaso, como o oleiro faz o vaso, do início até a finalização. E eu vou compartilhar com vocês aqui. O primeiro processo nessa pesquisa que eu fiz é o que? A escolha do vaso. Então, assim como o oleiro ele escolhe o barro, a escolha do vaso não, a escolha do barro. Assim como o oleiro escolhe o barro, Deus também nos escolhe, Deus também nos escolheu. Ele nos amou primeiro. E aqui fala que o oleiro, ele vai no barreiro para escolher o barro. E ali no barreiro, entre o barro, tem sujeira, tem lixo, tem um monte de coisa. E aí ele vai escolhendo, vai pegando barro, assim como Deus faz conosco. Ele vai nos pegando, nos escolhendo, e ali ele vai nos peneirando, que o segundo processo é peneirar, né? Diz aqui, ó, depois que ele nos escolhe, ele nos peneira para tirar tudo aquilo que não presta, para tirar todo o lixo. É assim que o oleiro faz com o barro. E depois da peneira, o oleiro amassa o barro, ele umedece com água aquele barro e ele começa a amassar. E conforme ele vai amassando, vai pisando naquele barro, vai tirando, né, toda a sujeira, porque vai aparecendo mais sujeira, é todo um processo. E aí ele vai tirando toda aquela sujeira
até ele ficar pronto para ir para a roda, né? Não sei se vocês já viram, existe uma roda, eles colocam ali aquela massa, né, que é o barro, depois que ele foi umedecido e amassado, eles pegam aquele barro e colocam em cima de uma base ali sobre as rodas, para poder começar a moldar o barro, né, para transformar ele em vaso. Então, mas antes disso tem esse processo pós-peneira, onde ele começa a ser amassado, e durante esse processo de pisar, de amassar, vai tirando e removendo mais sujeira, mais impureza. Aí depois desse processo ainda vem o processo de cobrir, né, esse barro com uma lona para extrair o oxigênio, para que assim aquele barro comece a crescer e criar uma consistência maior. Para quê? Para ele não trincar, para não ter o risco dele trincar nos próximos processos. Depois disso, chega o ponto do oleiro fazer o quê? Colocar aquele barro sobre as rodas, como eu falei. E ali ele vai amassando de dentro para fora e dando forma conforme a vontade do oleiro. É assim que Deus faz conosco. Ele vai nos dando forma conforme a vontade dele. Cada vaso vai ter a sua forma, o seu formato, conforme a vontade de Deus. Depois que fica pronto, ele é colocado em uma espécie de cabide na sombra e no vento, até que ele se enxugue e fique resistente para o próximo estágio. Aí chega que você pensa, poxa vida, eu achei que já tinha acabado, ele vai secar ali, vai ficar no vento, vai secar, acabou, tá pronto. Não, agora vem o último passo, que diz assim, ó: por fim ele passa pela fornalha de fogo por um período em temperatura altíssima, e quanto mais o fogo aquece, ele fica mais belo e resistente. E é nessa hora que ele é purificado, olha só, que ele é purificado de toda a pureza interna e não aparente, de todo um mau cheiro. Ou seja, ainda no processo da fornalha, pode ser que ainda tenha impurezas internas, coisas que não aparecem, mas Deus, ele conhece o mais profundo do nosso coração. E a Bíblia fala que Deus, ele não faz nada incompleto. A obra de Deus, ela é completa na nossa vida. Então ele vai tirar tudo, mesmo aquilo que está lá no fundinho do nosso coração, que está escondido, que ninguém conhece, mas Deus conhece. Ele nos conhece mais do que nós mesmos, amém? Então, o oleiro, ele sabe o momento certo de retirar o vaso da fornalha, e ele sabe o quanto um vaso pode suportar o calor do forno sem trincar. Ou seja, Deus sabe. Às vezes você fala, puxa vida, tá queimando, tá ardendo. Mas Deus, ele sabe o momento certo e até onde nós podemos suportar. E ele sabe o momento de tirar. Amém? Ele sabe o momento que é para acabar. Ele sabe até onde nós podemos suportar sem trincar. Então, o que Deus quis dizer para o profeta Jeremias e para nós nessa palavra? Que nós somos barro, nós somos vasos de barro, e para que ele possa nos moldar, nós temos que aceitar primeiramente, né? E quando nós aceitamos, ele começa a nos moldar, e muitas vezes esse processo, ele não é fácil. Vai ter o processo de escolha, vai ter o processo da peneira, vai ter o processo de ser pisado, ser amassado, vai ter o processo de ficar no vento, vai ter o processo de ficar dentro da fornalha de fogo. Amém? Então haverão processos, e ainda a palavra diz que o oleiro, o vaso se quebrou e ele teve que refazer, e muitas vezes aquele vaso vai trincar, vai quebrar, e aí o oleiro vai ter que fazer tudo de novo, e muitas vezes conosco vai ser assim. Deus vai ter que nos desfazer para nos fazer um vaso novo. Então, o que Deus quer dizer para mim e para você hoje? Que eu e você somos vasos escolhidos. Olha só, lá em Atos, no capítulo 9, versículo 15, diz assim, ó:
Atos 9:15. Diz assim, ó: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para elevar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus. Aqui ele está falando do apóstolo Paulo, grande homem de Deus, que todos nós conhecemos. Só que não é diferente conosco. O que Deus quer falar para você hoje? Deus quer falar para você que, assim como o apóstolo Paulo, eu e você somos vasos escolhidos do Senhor, amém? Ele quer nos moldar, assim como ele fez com o apóstolo Paulo. Aquele homem era um homem que não era contra Jesus. Aquele homem, ele era um grande perseguidor de Jesus Cristo. E olha o que Deus fez na vida dele. Olha o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Ele quebrou o apóstolo Paulo e fez dele um novo homem. E assim Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer nos quebrar, nos desfazer, para nos fazer um vaso novo, um vaso de honra nas mãos do Senhor. Eu e você, nós vamos passar por processos de dificuldade, por processo de, muitas vezes, de calúnia, de perseguição, de mentiras, de dificuldades mesmo, de lutas, de acusações. Mas tudo isso servirá para quê? Para nos moldar e nos fazer um vaso cheio da presença de Deus, um vaso usado, um vaso escolhido nas mãos do Senhor, mas para isso nós precisamos ser moldados, nós precisamos ficar fortes para que não venha trincar, amém? Outra coisa que eu observei nessa palavra, que nós não devemos murmurar, que nós não devemos questionar a Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu ouvi uma vez do pastor Eliseu Rodrigues, uma bênção. Ele estava ministrando justamente a respeito dessa palavra e falando sobre o vaso. E ele falou que muitas vezes nós não sabemos como lidar com a situação. E nós murmuramos, nós questionamos a Deus. E aí ele falou uma coisa bem bacana, que no momento ali eu estava vivendo um processo de ser quebrada, de ser desfeita para ser refeita. E Deus falou fortemente comigo. E ele falou assim: nós não devemos, quando estamos no processo, falar assim: eu estou nas mãos do oleiro, mas eu tô quebrado. Isso é uma murmuração. Eu tô passando na mão do oleiro. Ou seja, você sabe que você tá na mão do oleiro. Você sabe que Deus tá ali com você naquela situação. Mas eu tô quebrado, eu não tô aguentando. Eu não vou suportar. Por que Deus? Por que o Senhor tá fazendo isso comigo? Não. Ele falou assim, você tem que dizer assim, eu estou quebrado. Sim, eu estou quebrado, mas eu estou nas mãos do oleiro. Então, assim, tudo depende da sua visão. Não é eu estou estou nas mãos do oleiro, mas eu estou tão quebrado. Não, eu estou quebrado, porém eu estou nas mãos do oleiro. Amém? Não questione, não murmure. Por quê? Porque senão o processo vai demorar mais ainda. E uma coisa eu posso dizer para vocês com experiência própria: tudo passa. Tudo passa, e isso eu digo com convicção, porque eu já passei por muitas. E eu posso dizer, tudo nessa vida passa. Os momentos difíceis, as fases difíceis vão passar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero ler o livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 20 e 21, que diz assim, mas, homem, quem és tu que a Deus questionas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que fizeste assim? Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, aqui Deus está falando assim: por que você que é vaso, para você que é barro,
Porque você que é barro está questionando aquilo que o oleiro está fazendo, o trabalhar do oleiro. Se o oleiro, que é Deus, tem o poder para fazer tudo conforme a vontade dele, e ele pode tanto fazer um vaso para honra como um vaso para desonra, e isso vai depender de você. Você vai escolher, você pode escolher, ou você vai ser um vaso de honra para Deus, ou você vai ser um vaso de desonra. Então não murmure, não questione no momento do processo, amém? Então, um outro ponto também que eu observei, só para finalizar essa palavra, foi que lá no começo, o primeiro ponto, na verdade, a primeira ordem que Deus dá ao profeta Jeremias é assim, ó: levanta-te e desce a casa do oleiro. E só para finalizar, o que Deus quer dizer aqui? Levanta-te e desce a casa do oleiro. Levanta-te, ou seja, erga-se. Erga-se, levanta desse lugar de murmuração, desse lugar de reclamação. Levanta daí, marche, marche. O Senhor diz para você e para mim: marche, levanta desse lugar de tristeza, de murmuração. E ele diz aqui: e desce a casa do oleiro. O que é isso? Ao mesmo tempo que você vai se levantar, ou seja, você vai se erguer desse lugar de murmuração, de reclamação, e ao mesmo tempo que você vai se levantar, você vai descer a casa do oleiro. O que quer dizer? Deus quer que você desce, que você se humilhe. Que você se humilhe na presença do Senhor, que você clame, que você busque em oração, que você chame por Ele. A Bíblia fala, eu não vou ler, mas depois, se vocês quiserem ler, no Salmo 147:6, em Lucas, no capítulo 14, versículo 11, a Bíblia fala que aqueles que se humilharem serão exaltados. E é se humilhar diante de Deus. Que eu e você venhamos a nos humilhar diante de Deus e descer e diminuir para que Deus possa crescer. Amém? Então, Deus, Ele quer dar vitória para mim e para você. Mas para isso, existe um processo. Amém? Eu conheço um louvor que vocês devem conhecer, não sei direito, né? Mas eu sei que tem uma parte que ele diz assim, ó: ele desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. E é isso que Deus tem para mim e para você hoje. Nós vamos descer como um vaso velho, como um vaso quebrado, mas nós vamos subir. Deus vai nos levantar como vasos novos, vasos escolhidos, vasos de honra para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos passar sim pela olaria de Deus, mas para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus eu apresento, Pai, a vida de cada um, Pai, que está assistindo esse vídeo. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, essa palavra venha entrar, Pai, nos ouvidos e penetrar no profundo, Senhor, do coração, da alma de cada um. E que nós venhamos, Senhor, a reconhecer que nós somos vasos de barro, que precisamos ser moldados pelo Senhor. Que essa pessoa que está assistindo venha reconhecer que precisa ser moldado e muitas vezes precisará ser quebrado, mas que venha entender que depois que for quebrado, que for moído, que for amassado, será transformado, será moldado e transformado num vaso novo, um vaso de honra para a glória do Senhor, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado na vida, Senhor, de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Um beijo a todos, tenham um excelente dia.